Andressa Urach, ela é uma influenciadora que ficou bem conhecida por conta de sua trajetória controversa e também por conta de diversas polêmicas em que se meteu. Algumas até bem pesadas, né? Uma das mais recentes foi a do seu filho, que disse gravar os vídeos adultos da sua mãe numa plataforma aí mais 18. Eu não ouvi o que eu ouvi. Bom, continuando a nossa saga de influenciadores polêmicos no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho dela, Andressa Urach, a mulher mais indecisa do mundo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Andressa de Faveri Urach, ela é uma modelo, apresentadora e personalidade de televisão brasileira. Nasceu no dia 11 de outubro de 1987, na cidade de Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul. A moça teve uma infância bem humilde e bastante complicada. A sua mãe ficou grávida com apenas 14 anos de idade. Já o seu pai, na época, tinha cerca de 27. A minha mãe, ela me ganhou muito novinha. Minha mãe tinha 14 anos de idade quando ela foi mãe. Meu pai, ele tinha 27 anos e ele era um homem bem-sucedido na cidade. O pai da Andressa é de origem alemã e pelo fato dela ter nascido um pouquinho mais morena do que a família do seu pai, ela foi abandonada por ele quando ainda era recém-nascida, já que seu pai achava que a mãe de Andressa tinha pulado a cerca. Meu pai achou que eu não era filha dele porque eu nasci muito escurinha. Então ele é alemão. Ele é alemão, o Urach é alemão. Sei. E não me registrou, não me quis, na verdade, né? Então eu sofri muito pelo abandono e a rejeição do meu pai. Quando ela tinha 1 ano de idade, a sua mãe iniciou um novo relacionamento. Aos 2 anos, ela deixou para que assim pudesse trabalhar e viver com seu novo parceiro. Por conta disso, a Andressa foi criada pelos pais de seu padrasto, mas ainda assim mantinha contato frequente com a sua mãe, que sempre a visitava. Há algum tempo, ela acabou afirmando que teria se relacionado com algumas pessoas famosas. Uma dessas pessoas teria sido o cantor sertanejo Rafael Machado, ainda no ano de 2013. Porém, quando ela ficou internada por conta de algumas infecções hematológicas devido ao uso de hidrogel e PMMA, ela acabou afirmando publicamente que havia inventado esse namoro com o intuito de se manter na mídia. Inclusive disse que quando chegou no hospital, a enfermeira falou para ela que ela iria morrer. Eu lembro que quando eu entrei no hospital, eu tava com muita dor. Você foi sozinha? Te levaram? Meu padrasto me levou no colo porque eu não conseguia pisar o pé no chão. Minha mãe tava comigo. E aí a enfermeira verificou minha pressão, disse pra minha mãe que eu ia morrer. E aí minha mãe me levou, eu tirei minhas joias, eu lembro. E aí Falou que você ia morrer? Aham. E você lembra disso Lembro. ou te contaram? Não, eu lembro. Você lembra disso? E aí eu tirei minhas joias, dei pra minha mãe, falei, ó, senha do banco é tal, eu vou morrer, mãe. Andressa também afirmou que ela manteve um caso com o Cristiano Ronaldo, que era o seu cliente, que também pagava muito bem pelos seus serviços, apesar de já ser um homem comprometido. Mas como acreditar nisso, não é verdade? Parece verídico! Ela acabou dizendo que chantageava o jogador para não revelar o caso para os jornais. Porém, como ele já não se importava mais com as ameaças, a polêmica influenciadora contou para os jornalistas e inclusive disse que passou a ser ameaçada de morte por Cristiano Ronaldo. Nossa, o Cristiano era meu sonho de Meu consumo. sonho, eu quero conhecer Meu ele. sonho tá? de consumo. Falei, e aí Aí ele ele falou passou o pra meu ele. telefone. Nunca na cabeça dele, ele imaginou que eu pudesse falar alguma alguma coisa, né? Só que eu fiquei com raiva porque ele não tirou a selfie comigo. Ele ficou comigo e não tirou a selfie comigo. Aí eu fiquei com raiva, daí eu larguei tudo na imprensa. Andressa iniciou a carreira artística em 2011 como assistente de palco do programa Legendários, apresentado pelo Marcos Mion. Pouco tempo depois se tornou dançarina do cantor latino e ganhou notoriedade em 2012, ao se tornar aí vice-campeã do Miss Bumbum, garantindo aí então um convite para o reality show A Fazenda. Em 2013 a moça participou da 6ª temporada do programa e por lá ela ficou por quase 3 meses se envolvendo em diversas polêmicas, algumas que até viraram memes. Fala, tô falando na tua cara. Fala, tô falando agora, paporeta. Tô falando na tua cara. Fala. Que bagulho chato do caralho. No ano seguinte, ela se tornou apresentadora de televisão e comandava os programas Estúdio Pampa, na Rede Pampa, e Muito Show na Rede TV, onde já tinha participado como repórter da tradicional cobertura dos bastidores do carnaval, as polêmicas de Andressa Urach. No início da sua adolescência, ela começou a praticar incesto com um de seus meio-irmãos. Na época, o seu meio-irmão tinha cerca de 16 anos de idade e os dois costumavam a beber e a usar drogas juntos, e também costumavam frequentar algumas baladas, e foi com esse rapaz que ela teve então a sua primeira relação sexual.
Com 13 anos eu comecei a fumar maconha. Com 14 anos eu fugi de casa, vendi todas as minhas fitas de videogame pra poder fugir de casa e peguei todos os ursos e fugi com os ursos. Aí fui pra uma vila lá em Porto Alegre e a minha mãe me achou com a polícia. Daí quando a minha mãe me achou, ela me disse, agora tu vai morar com teu pai. E eu não conhecia direito meu pai. A Andressa também conta que durante a sua infância ela praticou zoofilia com o cachorro da sua vizinha, quando ainda tinha 11 anos de idade. A modelo disse que isso foi por conta de uma influência aí, de uma amiga, e que isso acabou até gerando nela um sentimento de culpa. Pô, imagina você vai falar, tua primeira relação sexual foi com o teu meu irmão. Eu já declarei que o primeiro orgasmo que eu tive foi com o cachorro da vizinha aos 11 anos, porque a vizinha trouxe o cachorrinho pra fazer sexo oral em mim. São coisas que eu falo, Rafa, por quê? Porque me trouxe culpa há muito tempo. No seu livro Morri para Viver, a Andressa contou que o seu avô de criação abusou sexualmente dela em toda a sua infância, né? Esses abusos aconteceram entre 6 e 8 anos de idade, mais ou menos. Ela só teria conseguido se livrar dessa situação deplorável, pois a sua avó de criação acabou vendo o ato. Após isso, Andressa voltou a morar então com a sua mãe. Ela também conta que, alguns anos depois, finalmente conseguiu perdoar esse monstro, apesar de ter sido muito difícil. Você é abusado na infância, você não sabe o que está acontecendo. Você não entende, Você né? não entende. Você só tem medo porque a pessoa, o abusador, te ameaça dizendo que vai Não matar conta- sua mãe, tipo, não conta pra conta. ninguém. Então você não tá entendendo. Então com 8 anos, quando eu comecei a entender, eu comecei a dizer não, não, não. Em novembro do ano passado, uma notícia acabou chocando o país inteiro, né? Após a modelo ter um surto psicótico e que ela supostamente teria ameaçado sacrificar o seu próprio filho. Isso mesmo que você ouviu. As coisas ficaram tão complicadas que o seu ex-marido, Thiago Lopes, precisou chamar a equipe do SAMU e as autoridades. Sangue do sacrifício no altar. Clama a justiça e Deus dá tempo de nos salvar. Por conta desse problema, o Thiago decidiu então pedir o divórcio no dia 17 de julho desse ano. Após isso, veio a notícia então de que a Andressa teria perdido a guarda de Leon, que é o seu filho mais novo. E agora a mais recente, né? Essa polêmica se deu pelo fato de que enquanto o seu filho Arthur estava ali respondendo algumas perguntas no Instagram, perguntaram para ele então sobre os conteúdos ali da mãe dele. E aí ele afirmou que era ele quem gravava os vídeos da sua própria mãe para o site Privacy. E quem tá ligado sabe do que se trata esse site, né? É uma plataforma aí de gente boa. Isso é bizarro só de imaginar, né? Um filho gravando os conteúdos adultos da própria mãe. Nem R.R. Martin pensaria num roteiro desse. Bom, eu não preciso nem dizer que essa polêmica acabou gerando muita revolta, sem falar que é uma coisa muito nojenta até de se imaginar. Quando perguntado se ele não tem vergonha de saber que a sua mãe se vende dessa forma, ele disse que não e que ela tem o seu total apoio. Por incrível que pareça, mesmo depois de todo esse hate, ela não parou por aí, né? Recentemente, uma notícia de que o seu filho foi responsável por filmar a modelo durante um ato libidinoso com outra mulher acabou novamente gerando muita revolta. Segundo a própria Andressa, era um fetiche que ela tinha vontade de realizar, pois ela já tinha ficado com outras mulheres, mas que nunca havia gravado o ato sexual. Bom, vale dizer que isso acabou dividindo opiniões, já que o filho da modelo não estaria sendo obrigado a filmar a sua mãe. Então tem gente meio que concordando com isso, apesar da maioria não, né? Tem um fetiche para ser realizado. Já fiquei com mulher, só que eu nunca gravei ficando com mulher. Então hoje a gente vai produzir esse conteúdo lá pro meu Privacy. Vou deixar o link aqui para você ter acesso. Vou pegar uma morena gostosa que está aqui. Olha só, uma ninja. Ah, que delícia! E adivinha quem vai ser o câmera? Olha lá. Bom, nós poderíamos falar aqui também de quantas vezes ela se decidiu ali parar com a vida libidinosa e se converter, ou se converter, depois voltar, enfim, nem sei mais quantas vezes foram, né? Mas sinceramente, eu acho que isso é até meio cansativo, né? Fica até imaginando quem seriam os seguidores da Andressa. Se é a galera crente aí, que acreditava no que ela falava sobre Deus, né? Na época que ela estava convertida, né? Ou se é a galera sem vergonha mesmo aí, né? Que só quer saber desses conteúdos eróticos da influenciadora. E aí, quem será que é o público dela? Ou depende, né? Quando ela tá de um jeito é um, quando ela tá do outro é outro. Vai trocando, a galera deixa de seguir, ou a galera que é crente continua seguindo porque talvez ela volte, e aí quando ela volta a galera que só quer a safadeza continua seguindo porque sabe que ela vai voltar também. Enfim, é uma confusão
É uma confusão. A putaria saiu do controle. Eu quero saber de você. Você acha que num futuro não muito distante, a Andressa pode voltar a se arrepender e trilhar de novo o seu caminho para o rumo do Senhor? Comente aqui embaixo, quero saber a sua opinião. A gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva para não perder nenhum outro que vai sair. A gente se vê no próximo. Tchau!